E aí pessoal, começa aqui mais um vídeo. Desta vez eu vou falar do Tailwind. Aqui a gente tem os códigos aqui, os scripts do Tailwind. Deixa eu entrar aqui. Aqui seria os exemplos que eu irei dar no Tailwind e como ele pode ser interessante para o seu projeto, né? Vamos lá, vamos começar. Essa primeira linha, deixa eu dar o zoom. Ok. Essa primeira linha aqui a gente vai focar na parte de grid, porque basicamente é a parte mais importante de um projeto web, né? Sua parte grid, né? A estrutura inteira do site. As demais coisas são detalhes. Tipografia, essas coisas são detalhes. Acredito que essa aqui é a parte mais importante. Muito bem, essa primeira linha aqui representa, né, todo o meu projeto está dentro de um container. E essa primeira linha representa essa linha aqui. Esse que tem a e aqui também. Esse vermelho. Que aqui está background red, a força da cor, né? Alguma coisa do tipo. Mas vamos falar do grid. O grid permite a gente criar o nosso grid, a nossa quantidade de colunas a gente pode definir. Aqui, por exemplo, eu defini que eu vou criar um grid de 3 colunas. Para quem já mexeu no Bootstrap, sabe que ele tem um sistema padrão de 12 colunas. E aí você vai fundindo, né, colunas, por exemplo, você pode das 12 colunas criar 2 colunas grandes de 6, né, de tamanho 6, que representa uma coluna representa a união de 6 colunas e a outra coluna também representa a união de outras 6 colunas. Ao total, 6 mais 6 vai ser 12. Nesse daqui a gente define a quantidade de colunas que a gente quiser. Como aqui eu criei um grid de 3 colunas, podemos ver aqui 1, 2, 3. 3 colunas temos aqui, certo? Lógico, se a regra, eu estou numa tela grande, certo? Se a regra é 3 colunas, então é 3 colunas. Esse vai ser o meu limite, não será 12, vai ser 3 colunas. E como eu também não especifiquei o tamanho da tela, que eu também posso especificar se é um XL, um extra large, se é um large, se é um médio, ou se é um small, ou se é um extra small, só que o extra small você não precisa colocar a letrinha. Como eu não especifiquei, ele vai estar adaptado sempre para a menor tela existente, né? Então, se eu não especifiquei aqui, por exemplo, large 2 pontos, como eu não especifiquei, ele vai ficar adaptado assim a todos os tamanhos de tela, desde a mais pequena até a maior. Na verdade não seria mais pequena, né? Seria menor. Enfim, aqui o gap ele é nada mais nada menos do que a lacuna, né, no eixo X e no eixo Y. Aqui eu coloquei no eixo Y, que é o em cima e o embaixo, eu coloquei de 8, por isso que o espaço é maior. Aqui uma margem eu coloquei no eixo Y de 2, ok, normal. E é exatamente isso. Basicamente tem essas divisões, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E logicamente vai caber 1, 2, 3. E aí o quarto elemento vai cair para a parte de baixo, né? Vai cair para a parte de baixo e o quinto também, né? Eles vão se adaptando ao ambiente. Exatamente isso. Essa aqui de baixo é basicamente a mesma coisa, só coloquei mais objetos. Eu acho que eu mudei o gap. Simplesmente mudei o gap no eixo Y ficou 3 e no X ficou 8, então simplesmente mudei, né? Beleza, vamos nesse verde aqui. Esse verde é interessante.
nesse daqui. Eu fiz um grid de 4 colunas, então o meu número de colunas máximo é 4. Aqui o gap normal, Aqui eu tenho os meus elementos e eu tenho esse co-span 2. Esse co-span significa, como eu poderia dizer numa outra linguagem, unir colunas. Se eu tenho 4 colunas, eu quero que esse elemento aqui venha estar presente em 2 colunas. Ele venha ocupar 2 colunas. Então é por isso que esse A aqui ele é tão grande. Esse B é pequenininho, C é pequenininho, D é pequenininho, certo? E é 4 colunas. Então, você pode até pensar, eu estou vendo aqui 3 colunas. A primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Só que na verdade não. A primeira coluna, ela está consumindo 2 colunas. Ela está ocupando 2 colunas, 2 espaços. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, como a gente vê na parte de baixo, que os elementos são pequenininhos, né? Ocupa um tamanho número 1 de colunas, né? Então esse span ele serve para isso. E também eu posso especificar o tamanho da tela, onde eu posso ativar e desativar um span, algo que a gente vai ver a seguir, que, deixa eu ver, não, esse daqui não tem a adaptação, acho que mais para frente a gente vai ver. Mas esse daqui é para mostrar que, nesse azulzinho aqui, é para mostrar que a gente pode tanto especificar o span no row, nas linhas, ou no eixo Y, ou em coluna, no eixo X. Eu coloquei gordo aqui porque ele ocupa várias linhas, então ele fica grandão, né? E esse aqui ocupa várias colunas, então ele também fica grandão. Então eu tenho 4 colunas. Eu coloquei esse H aqui justamente para deixar esses objetos maiores, né? E esse A aqui, ele ocupa um row de 2 colunas. Então note que quer dizer, 2 colunas não, 2 linhas, né? 2 rows. Então note que foi criado 2 linhas justamente por causa dos meus objetos. A quantidade de objetos aqui, consequentemente, ocupou 2 colunas. Né? Eu não defini 2 colunas. É automaticamente por adaptação. E aqui ocupa 3 colunas. A mesma regra que a gente viu nesse daqui de cima. Ele vai ocupar 3 colunas, que seria esse XX. Então ele vai ocupar 1, 2, 3 colunas. E esse vai ocupar 2 linhas. Certo? Ocupou a linha daqui e a linha daqui. Basicamente isso. Então veja como a gente pode definir o número de colunas. Se eu colocar aqui 6 e atualizar, vê que agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 colunas e readapta tudo, certo? Então eu defini uma nova regra de colunas e aí eles têm que obedecer essa regra de colunas. Então eu vou voltar aqui para o número 4, vou atualizar, novamente eles voltam para a regra de 4 colunas. 1, 2, 3, 4, certo? Não se deixe enganar porque você está vendo uma coluna aqui. O que é? Entre aspas, uma coluna. Na verdade é um objeto que ocupa 3 colunas. Correto? E aqui é um objeto que ocupa 2 linhas. Correto? Tanto que eu vou até colocar aqui mais um objeto para fazer experiência. Viu? Um objeto foi acrescentado, mas o AAA somente vai ocupar 2 linhas. Se eu for especificar para ele ocupar 3 linhas, então ele vai ocupar 3 linhas. Viu? E aqui ele se adapta. Muito legal, né? Então é bem bacana esse mecanismo aqui de criação, definir a sua quantidade de colunas e também você falar qual componente vai ocupar
tanto de colunas, o tamanho dele, o quanto que ele vai ocupar de colunas, então é algo bem legal. Esse aqui é bem bacana, porque ele vai nos mostrar o tamanho da tela. Então vamos supor, eu vou aqui em inspecionar. Bom, acabei esquecendo que esse mecanismo aqui é horrível. É horrível aqui no Firefox. Mas... caramba, é horrível. Basicamente horrível. O que eu vou fazer? É que eu não tenho Chrome. Mas depois eu vou instalar o Chrome. Que ele tem um mecanismo aqui de adaptação bem melhor. Bom, vou ver se dá para mostrar aqui. A gente tá aqui no tamanho rosa. Rosa representa extra large. Então, sei lá, uma tela 4K, alguma tela grande assim. Tem como eu puxar? Ok. Se eu vou diminuindo a tela, a cor tem que mudar para azul. Azul significa large. Então eu vou diminuindo, cheguei no large, né? Eu vou diminuindo mais a tela. Quando chegar no vermelho, a tela é média. Então eu vou diminuindo. E chegamos no vermelho, temos a tela média, né? Extra large, azul é large, o vermelho é o médio. O roxo é o small. Vamos aqui diminuindo até chegarmos no roxo, que é o small. E o amarelo é o super pequeno, é para telas bem pequenininhas de telefone celular, né? Então vamos diminuindo e chegamos no amarelo, onde é o super pequeno, onde são telas bem pequenininhas. E aí aqui é uma tela muito pequena, aqui nem tem adaptação. E aqui a gente pode ver que as colunas elas não se adaptam, porque eu defini 3 colunas aqui, 4 colunas aqui, do pequeno até a tela maior, até a maior tela. Porque o Tailwind ele é, né, mobile first, né? Ele já é pensado principalmente para telefones, né? Bom, eu vou parar por aqui. Tem mais coisas para abordar. E eu vejo vocês na outra parte. Valeu e falou!